Olá, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Vídeo importante: como está a revisão da vida toda após a reforma da Previdência. Bom, eu tenho recebido muitas dúvidas aqui de muitas pessoas que querem fazer a revisão da vida toda, só que elas vieram aposentar-se após a reforma da Previdência, ou seja, após o dia 13 de novembro de 2019. Não tem problema você receber a sua aposentadoria depois da reforma, desde que o cálculo seja feito pela regra anterior à reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, quem veio se aposentar depois do dia 3 de novembro de 2019, não se enquadra, pessoal, na revisão da vida toda, e eu vou explicar com fundamentos para você por que não se enquadra. A gente teve alteração nas regras de cálculo das aposentadorias, artigo 26 da Emenda Constitucional 103. Daqui a pouco eu vou trazer para você entender. As revisões da vida toda são apenas para as aposentadorias concedidas até a data da reforma da Previdência, que eles utilizam aí como média de cálculo o artigo 29 da Lei 8.203 de 91. Então não confunda uma coisa com a outra. Então, se você está pretendendo aposentar agora, depois da reforma da Previdência, para fazer a revisão da vida toda, para incluir os períodos anteriores a 1994, você não vai conseguir, você não tem direito de fazer essa revisão e eu vou te explicar direitinho. Vamos para a tela para você entender. Olha só, a lei que trabalhava aí com a média de cálculo, né, o salário de benefício das pessoas, era a Lei 8.203 de 91. Ela teve uma alteração pela Lei 9.876 de 99. Então, o artigo que fazia o cálculo da sua aposentadoria concedida até 13 de 11 de 2019 é exatamente o artigo 29. Vamos lá ler o que o artigo 29 diz. Olha só, o salário de benefício consiste: para os benefícios que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, então consiste no quê? Na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário, se for o caso. Então, o tópico importante aqui, para caracterizar a revisão, é todo o período contributivo. Perfeito? Esse é o inciso 1. Inciso 2. Para os benefícios de que tratam a linha A, D, E e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo. Volta aqui para mim. Então, entenda que o ponto principal de discussão trazido aí pela Lei 9.876 de 99, que veio a modificar o artigo 29 da Lei 8.213 como regra de transição, ele fala o seguinte: olha, vai ser considerado todo o período contributivo, está lá no artigo 29. Só que, com a reforma da Previdência, a regra de cálculo do salário de benefício teve alteração. E aí, ele teve uma nova sistemática de cálculo para apurar o valor da tua aposentadoria. Então, isso quer dizer que foi modificada a regra de cálculo. Então, a partir de agora, você não se enquadra mais nesse artigo 29. Você vai ter um outro enquadramento. Aqui eu vou abrir um parêntese e vou falar algumas exceções. Pode ser que você tenha a sua aposentadoria agora, concedida agora, só que você consiga comprovar que tem direito adquirido às regras anteriores. Nesses casos em que você recebe a sua aposentadoria agora, mas a sistemática de cálculo foi feita pela Lei 9.876, tá? Que veio a alterar a Lei 8.213, você vai ter direito de fazer a revisão, por mais que você receba a sua aposentadoria agora. Então, o ponto principal é a sua média de cálculo aí, o valor da sua aposentadoria foi calculado com base em qual lei? Foi pela Lei 9.876 de 99, mesmo depois da reforma, porque você provou o direito adquirido, ou foi pelo artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019. E eu vou te trazer como que está a redação do artigo 26, para você entender por que você não tem direito a fazer a revisão da vida toda, incluindo os períodos anteriores de 94, se você se enquadrar dessa forma. Vem com a tela para você entender. Olha só. Emenda Constitucional, esse significa Emenda Constitucional 103. Artigo 26. Você pode entrar no Google aí que você vai ter a mesma redação que a gente tem aqui. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de Previdência Social da União e do regime geral de Previdência Social, aqui dito INSS, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de Previdência Social
e ao regime geral de previdência social, ou com base para as contribuições decorrentes das atividades militares, de que trata os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondente a 100% do período contributivo, desde a competência julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela data. Então veja que o tópico principal aqui, pessoal, que teve de alteração, é que ele fixou uma data, julho de 94, para início de contribuição para critério de cálculo. Se você não começou a contribuir em julho de 94, começou em 97, 98, vai ser se posterior a essa data. Então volta aqui. Então o artigo 26 da Emenda Constitucional 103 teve alteração nas médias de cálculo da aposentadoria. E se você se aposentou após a reforma da Previdência, busque um especialista aí de sua confiança para ele verificar, olha, eu aposentei depois da reforma da Previdência, a minha sistemática de cálculo foi feita pelas regras anteriores à reforma ou foi feita pelas regras posteriores à reforma, que é o artigo 26. Se foi feita pelas regras posteriores à reforma da Previdência, você não tem direito de ingressar com a revisão da vida toda, porque a emenda constitucional já trouxe o critério de cálculo fixando o início das contribuições a partir de julho de 94. Se você entrar com a revisão da vida toda, discutindo isso, você vai perder o seu processo de cara, porque a regra de cálculo não permite fazer essa revisão, tá bom? Desculpa a sinceridade, mas é a verdade, você precisa saber dessas informações, porque tem gente entrando com a revisão da vida toda, com os fundamentos da Lei 9876, só que não se aposentou por essa lei, aposentou depois da reforma da Previdência, isso vai te dar problema, tá bom? Vem com a gente que amanhã tem papo previdenciário. Até lá, tchau!